Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Bancário Pode Mais, o podcast da Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Eu sou Thalita Galucci Sotero, apresentadora do Bancário Pode Mais, e hoje a gente vai trazer aqui um tema que atravessa cultura, trabalho, identidade e música. E aí, gente, então, para essa conversa que a gente vai fazer hoje, nós falaremos com o Ivinho do Cavaco, um músico já consolidado, consagrado no mundo do samba, e ele vai estar aqui então para conversar sobre esses temas que a gente está tratando. E Vinho, eu queria começar perguntando para você sobre a sua trajetória. São mais de 4 décadas, né, fazendo esse percurso no mundo do samba, no mundo da música brasileira. Então conta para gente dessa sua trajetória, dessa sua história com a música, com a arte e com o samba. Isso, Thalita. Bom dia a todos. O início da minha trajetória na música começou com o meu pai, né? Meu pai é músico até hoje, tenho ele, graças a Deus, ainda na minha vida. E meu pai tocou um tempo comigo na época na Imperatriz, ele que me levou, ele deu os primeiros passos musicais. Agora a minha trajetória no início foi muito difícil, entendeu? Mas comecei quando criança e eu desfilei na Imperatriz, cheguei na Imperatriz no ano de 89, com o pé direito, graças a Deus, a escola foi campeã do carnaval. Eu sempre tive muita sorte no carnaval, mas a trajetória é muito difícil, sabe? O início é muito difícil, mas eu consegui chegar onde eu queria. Só não fiquei milionário como muitos aí, mas consegui realizar meu sonho. Esse foi o início da minha trajetória. Uma criança nascida na favela lá da Vila Cruzeiro e que escolheu a música para sua vida. Esse é um menino lá da Vila Cruzeiro, esse é o Ivinho, que a música, a arte em si, o futebol, como o Adriano, que nasceu lá, meu vizinho, alguns escolhem esse caminho. A música, o futebol ajuda muito, mas muito mesmo, de verdade. E, bom, você, né, como bem disse, inicia na Imperatriz lá em 1989, né, inclusive como campeã. E eu queria que você falasse mais como é que representou esse começo, né, como que foi simbólico para você iniciar com esse pé direito, sendo campeão lá na Imperatriz. Cara, a gente fica em êxtase, né? Que eu era um garoto. Se eu falar pra você, eu acho que em palavras, eu não vou conseguir resumir a felicidade, a emoção. Dizer, eu fui saber depois que existia 3 sirenes que avisa que vai tocar o início do desfile, toca a primeira vez, a segunda e a terceira. Eu juro que eu não ouvi. Depois, com o tempo que meu pai falou, toca da sirene. Eu falei, mas que sirene, pai? É porque é para você ver como a gente fica a primeira vez que a gente passa na Marquês de Sapucaí. E, assim, é uma felicidade tão grande, que a gente não consegue escrever. Mas só quem vive sabe. E o carnaval não é igual quando você volta o ano seguinte. Um não é igual ao outro. A emoção é sempre diferente. E os anos 90 tem muito forte essa marca, né, do samba, do pagode, e você transita por esses mundos, né, carnaval, grupos de pagode, shows. E como é que foi para você conciliar esses espaços todos, estar como profissional, como artista nesses espaços todos? Thalita, foi muito difícil. Por quê? Eu não sei como eu consegui conciliar. É porque os presidentes aceitavam, na época, eu poder ficar isento de alguns shows, mas no carnaval eu estava sempre presente na avenida. Mas quando eu comecei a dividir o grupo de pagode, eu fui chamado também, um grupo antes do Samba Solto, um grupo chamado Nova Cor, também teve muitas músicas tocadas na rádio, na época na Rádio Tropical. Eu também entrei como artista da capa do CD. E logo após, no ano 2000, resolvemos montar o grupo Samba Solto, junto com o Márcio Souto, o Orelho, o Jorginho. A galera, depois, cada um tomou seu caminho. E era muito difícil porque o grupo estourou muito rápido na rádio, né? E aí eu precisava estar fazendo o show e, ao mesmo tempo, ensaiando na escola de samba. Eu tinha que pedir liberação na Imperatriz para eu poder realizar alguns shows e deixava os garotos que estavam lá já me acompanhando, treinando, querendo a oportunidade, e eles faziam os shows no meu lugar.
Mas era até assim, eles contam até hoje, muitos que estão aí profissionais, nós ensaiávamos o ano todo, quando chegava final de janeiro e vinha aparecer, todo mundo desligava os instrumentos, e ele que era o cavaco número um iria tocar. E hoje eles estão por aí, quando eu saí eu dei oportunidade a outros, e ajudei outros a tocar em outras escolas, tá? Se tornaram grandes profissionais da música, mas consegui. Foi difícil, consegui. E eu tocava nas outras também, porque existiam poucos cavaquinistas na época. Então, ao mesmo tempo que eu estava na Imperatriz, eu já estava na União da Tijuca, eu já estava na Viradouro com o Rico Medeiro, eu estava no Porto da Pedra. Se eu começar a falar aqui, era assim, muitas escolas, Beija-Flor. Então, eu dividia, eu começava um ensaio, era engraçado, eu começava um ensaio que a gente ensaiava na Venezuela, a União da Tijuca tinha ensaio na Venezuela, e aí eu começava o ensaio por volta de 8 horas. Quando chegava na metade do ensaio, para o final, eu passava pelo presidente, fazia um sinal para ele, deixava um cavaquinho tocando e outro violão, desligava, pulava dentro de um táxi, corria para Beija-Flor, pegava da metade para o final. Hoje não tem condição de fazer uma coisa dessa. É porque existiam poucos músicos, entendeu? Eu não estou nem dizendo que eu era bom por isso, não, mas acho que é pela quantidade em si, naquela época de tocar samba, acho que não tínhamos tantos como tem hoje. Se você está lá assim, quero um cavaquinho de samba enredo, vai aparecer mais de 20 aí tocando e muito bem. Quer dizer, você saía da Venezuela e ia lá para Nilópolis. Nilópolis, sem carro. Entrava num táxi, chegava lá do meio para o final. Entendeu? Iniciava em uma e terminava na outra. E o pior foi quando, naquela época, na hora que saiu o resultado da escola de samba, quarta-feira de cinza, primeiro lugar foi, na época, acho que foi Imperatriz, depois Beija-Flor e terceiro União da Tijuca. Aí o desfile das campeãs é tão sério quanto o desfile oficial. E eu sentado ali, próximo ao Bob's, onde era o Bob's na época, ali próximo a Marquês de Sapucaí, e eu me deparei com os 3 presidentes. Foi Fernando Horta, o Luizinho com os filhos dele, Marquinhos Drummond e tal, e o Anísio. E o Fernando Horta falou: você se preocupa não, que o Anísio já falou que vai atrasar o ensaio. Entre eles ali, só que eu quietinho, o que eu iria fazer? O que aconteceu? Mesma coisa, eu desfilando numa escola lá, lá na metade, no recuo, vamos supor, União da Tijuca, no segundo recuo, eu escutei o neguinho da Beija-Flor gritar: olha a Beija-Flor aí, gente. Saiu correndo igual um maluco pela Marquês de Sapucaí, trocando de roupa. Entendeu? Era uma loucura. Eu conseguia fazer isso, mas tudo com consentimento deles, sabe? Não era nada assim pela minha cabeça, por eu querer. Mas hoje o carnaval mudou muito. Eu tive que fazer uma escolha e fiquei só na União da Tijuca. E quando você olha para o retrovisor, né, olha para trás na sua trajetória, na sua carreira, o que você considera como o maior desafio para o início da sua carreira? O maior desafio, no início da minha carreira, já começou quando eu estava aprendendo a tocar meu cavaquinho, que meu pai tinha um cavaquinho velho, e ele deixava, era muito caderno, não tinha internet, era muitos cadernos para mim ficar lendo. Ele não era um músico assim formado tecnicamente, musicalmente, era aquele músico da favela, de ouvido, né? De dom de Deus. E a maior dificuldade minha, primeiro, era ter um instrumento. E Vini, quando você olha para o retrovisor, né, da sua vida, para o início da sua carreira, o que você considera como o maior desafio naquele momento? Então, o maior desafio era estudar música, era conseguir um instrumento para eu tocar, porque era muito pobre e assim. Meu pai tinha um instrumento muito velho, esse instrumento eu usei para eu desfilar na Marquês de Sapucaí. E para mim estudar, meu pai virou para meu filho: eu já te ensinei tudo que eu podia. Agora você tem que correr atrás, estudar, aperfeiçoar. Para ser um profissional, você tem que estudar mais um pouco. E eu caí para dentro, eu fazia um pagode de dia e pagava meu professor, assim, lá em Bangu. Um professor que me dava uma aula particular, me dá uma aula hoje, é quanto? Tanto, toma, vou lá e pago. E quando eu cheguei na Marquês de Sapucaí, eu com o cavaquinho do meu pai, todo mundo com instrumento assim bem valorizado, né, profissionalmente. O meu ainda era um amador e eu consegui tocar tão bem quanto ele, sabe? Isso foi um dos meus maiores desafios. E aí lá nos anos 2000 você integra o grupo Samba Solto.
E aí vocês lançam a Coração Radiante, né, essa música de grande sucesso, projeção nacional. Como é que é para você esse momento, né, essa projeção do grupo e dessa música em particular? Poxa, foi um momento muito legal da minha vida, que eu juntei com o Márcio Souto. Nós estávamos cantando um samba lá no Pôr da Pedra, e o empresário na época, o Hélio Salgado de Oliveira, tá vivo até hoje, um abraço se ele estiver assistindo, é um cara que a gente deve muito a ele. E ele pediu eu e o Márcio Souto para montar um grupo, nós montamos esse grupo Samba Solto, onde foi grande sucesso. E essa música sendo composta pelo Elindo Salgueiro, compositor do Salgueiro, Mauro Júnior e Xande de Pilares, que eles tinham o grupo de pagode deles na época. O grupo tocava no bar, né? Eles estavam tocando num barzinho ali no Médio chamado Varandão, e nós resolvemos ir nesse pagode. E eu ouvi o Xande cantando essa música, Coração Radiante, e o povo, a família cantando junto. Eu falei, caramba, mas essa música é muito legal, pô, a gente tem que gravar essa música deles. Aí chegamos para eles, eu lembro que o Xande dizia, cara, nós nunca gravamos com ninguém não. Vocês gravarem essa música vai ser a primeira vez, vai ser muito legal. E isso nós fizemos. Colocamos no CD, o maestro na época, J. Moraes, falou, pô, tem uma música que essa música vai ser o sucesso de vocês. E no CD só tinha já compositores consagrados, Arlindo Cruz, Assi Marques, muita gente boa mesmo já consagrada no meio artístico como compositor. E eles não eram ninguém, entre aspas, ainda, né? Não eram ninguém, não eram conhecidos ainda. Alguém a gente sempre é na vida, né? Então nós gravamos essa música, e a música foi primeiro lugar durante 8 meses, e durante esses 8 meses nós tínhamos que ter um grupo que abria nosso show. E esse grupo quem era? Era o Revelação. Xande, o pessoal lá, Revelação. E quando o grupo parou, o nosso cantor resolveu fazer carreira solo e tal, e o falecido Biravaí, que Deus o tenha, pai do Anjo do Molejo, que foi o nosso produtor, tirou a voz do Márcio Souto, colocou a voz do Xande de Pilares, aonde o Revelação não precisou tanto trabalho para a música ficar conhecida, só juntou a imagem ao grupo, entendeu? E nós fizemos muito programa de rádio, televisão também. E na época, quando a gente iria gravar na quarta-feira, o Faustão, que já tinha feito Xuxa, já tinha feito Raul Gil, e terminou o grupo na terça-feira, a gente ia gravar na quarta. Mas Deus sabe todas as coisas. E o Revelação tá aí. É onde as pessoas não conhecem o bastidor, né? A música é Revelação, não. A música foi Samba Solto, Revelação regravou. E o Xande sempre fala isso. Quando a gente se encontra na noite no próprio show, ele interage muito, né? E ele sempre fala isso. Ó, tá aí, rapaziada presente, gravou a minha primeira música, a nossa primeira música, Coração Radiante. É assim. Você trouxe um ponto interessante, né, muita gente não conhece o bastidor. Quer dizer, as pessoas elas olham o artista lá em cima do palco e nem se lembram ou nem se dá conta que há uma cadeia de trabalhadores que estão nos bastidores, né, estão ali, que não aparecem, estão ali por trás e que fazem também essa arte, essa música acontecer. Como é que você enxerga esse setor, né, esses trabalhadores, essa cadeia produtiva de trabalhadores que estão justamente nos bastidores? Eu enxergo assim, dando muito valor a essas pessoas, porque sem elas, nada disso seria realizado da maneira que é. A gente vai num show de um artista, você vê aquele show maravilhoso, mas pode acreditar, se o artista não subir no palco, o show será maravilhoso também, porque é tanta coisa maravilhosa, são as luzes, são os palcos, os enfeites, tudo em si. Aquela pessoa que vai lá no camarim levar uma água, colocar uma fruta, sabe? A gente dá muito valor a essas pessoas, aquelas que carregam a caixa de som, o técnico que está ali preocupado se o microfone está funcionando, se não está, o hold que carrega os instrumentos, que afina os instrumentos, deixa lá no palco prontinho, sabe? A gente dá muito valor a essas pessoas, os músicos da banda que toca ali acompanhando o artista, são grandes pessoas, estudam muito. Eu dou muito valor a cada um desse componente que compõe esse mundo, né, esse mundo artístico, o mundo ali que faz o artista na hora estrelar, porque se o artista subir sozinho ali, não tem nenhum aparato daquele, o povo vai olhar assim: "Não gostei", mas não gostou por quê? Não tem a roupagem, entendeu? A gente costuma dizer a roupagem. O que que é a roupagem? É esse conjunto de cada um fazendo o seu. Eu dou muito valor a cada um, cada pessoa. Quer dizer, para um projeto musical acontecer, são os mais variados segmentos, né, de trabalhadores
que precisam apresentar seu trabalho, né, mostrar seu talento, apresentar seu trabalho. Você citou alguns aqui, né, além desses, assim, para um projeto musical acontecer, do início ao fim, você pode citar pra gente quais são esses trabalhadores que fazem parte desse projeto? Então, o projeto em si é parte da produção, né. Existe a pessoa responsável da produção e essa pessoa ela vai delegando a cada segmento a fazer a empenhar o seu trabalho para que no final ela consegue colocar em prática e realizar aquele show. Ela reúne a banda, ela reúne a banda, ela ensaia a banda com o artista, prepara no estúdio o show, quantas músicas são cantadas, perdão, quantas músicas são cantadas pelo artista, qual vai ser o tempo de show, quanto tempo vai durar o show, se vai ter troca de figurino, se vai ter a hora a abertura do clube, a abertura da cortina no teatro. Então, é muito importante a produção. Essa produtora, ela também tem um grupo. Na verdade, a música em si, ela gera muito trabalho, né. Ela gera muito trabalho, assim, como eu falei já antes, desde aquela pessoa mais humilde lá atrás, que limpa o clube, que limpa o chão, a outra que serve uma água no camarim, aquele produtor ali que leva uma água para o artista, que deixa ali no palco. Então, é um conjunto, repetindo, sem isso, o show nunca vai ser realizado. Na prática, Ivinho, é possível viver de música hoje no Brasil e o que você considera, quais são os principais desafios? Ó, viver de música no Brasil é muito desafiante. É muito. Existe a escolha, aqueles que escolhem viver de música. Eu vivi de música, só da música, há muito tempo, muito tempo. Eu vou colocar aí há 17 anos, até 17 anos atrás, no qual hoje eu trabalho CLT, então tem 17 anos nessa empresa. É muito difícil. Por quê? Porque hoje ainda é mais difícil do que na minha época. Que os artistas não ficam mais muito tempo com a banda só. É contrato de 2 anos, é um contrato de 2 anos. Após esses 2 anos, eles pagam a rescisão dos músicos e montam uma outra banda. Por que eu estou dizendo isso? Porque começou uma onda de colocar artista na justiça. Os músicos, e todo mundo que colocou na justiça ganhou. O artista não quer perder mais dinheiro, nem a produtora, nem a gravadora responsável pelo aquele artista. Então, acharam por meio de fazer um contrato de 2 anos aí com a banda e pode observar aí hoje, se vocês verem um DVD ou um show, vocês vão assistir uma banda tocando com o artista tal. Ano que vem você olha o artista de novo, não vai ser aqueles mesmos músicos tocando com eles, entendeu? Já é uma outra banda. Então, o desafio é muito grande. Não vou dizer para quem tem vontade de ser músico, de viver da música, consegue, mas não pense também que vai ser rico, que não vai, tá? Eu morei na Itália 1 ano e 8 meses. Graças a Deus consegui comprar minha casa aqui com o dinheiro da música. E eu já toco há 30 anos aqui, acho que nesses 30 anos eu não conseguiria ganhar aqui no Brasil, que eu ganho 1 ano e 8 meses para comprar minha casa, para vocês entenderem bem. Então acho que o ponto de partida nisso aí, é que aquele que escolher viver da música, primeiro escolha 2 opções, a música e se formar, se formem, estudem, se formem em alguma coisa, seja um profissional em algum ramo, se identifique com outro ramo para você ter um porto seguro. Porque vai chegar um momento que você vai ter que escolher, a música vai te dar essa opção, você vai ver que ela vai deslanchando e você não vai conseguir conciliar o seu trabalho com a música. Aí sim você vai ver, esse é o momento de você parar aqui e ficar só na música. Porque se entrar de cabeça só na música, é muito desafiador. Ivinho, e você também, até você já disse, né, passou por diversas escolas de samba. Então, além da música, o que o samba representa para você, significa para você, a partir da tua experiência nas escolas de samba? O samba para mim foi tudo na minha vida, né. O samba para mim foi um aprendizado, foi um aprendizado para mim como
pessoa, me engrandeceu, me abriu muitas portas, sabe. E passei em várias escolas, todas elas me acolheram de uma maneira maravilhosa, e eu consegui desempenhar o meu papel tão bem, tanto em uma quanto a outra. Não era assim: "Ah, é porque eu toco sou cria da Imperatriz que eu não ia tocar bem na Beija-Flor, é porque eu sou cria da Imperatriz que eu não ia tocar bem na Tijuca". Eu sempre procurei colocar o meu lado profissional bem acima de tudo, e a experiência minha de tocar em escola de samba, eh, como eu disse anteriormente, é minha vida, né, o samba é minha vida. O samba, acho que pra resumir, o samba é minha vida. E bom, escola de samba não tem esse nome à toa, né. E queria muito te ouvir como é que você vê, esse espaço, né, que é um espaço social, como um lugar onde pode ser desenvolvida a cultura, a educação, espaço de formação, né, para novas gerações também. Como é que você olha para as escolas de samba a partir desse aspecto? Isso, Thalita, hoje as escolas de samba realmente têm seus projetos sociais, não só o Nido da Tijuca, como outras escolas, vou falar da Tijuca porque hoje eu estou lá. A Tijuca tem um projeto de criança lá em cima no Morro do Borel, toda semana tem oficina de percussão, tem também na quadra com pessoas com mais idades, também oficina de percussão. Muitas pessoas saem da oficina para bateria oficial e desfilam como profissionais da escola. E o projeto social é tão grande que traz a disciplina. Você tira o garoto lá que está ocioso, sem fazer nada, para vir aprender um instrumento. Você ocupa a mente dele, ele passa a sonhar com aquele instrumento, dele tocar na Marquês de Sapucaí, dele um dia tocar na bateria. Então você tira o garoto de um determinado foco para um outro foco, né. Então isso é muito bom, esse projeto social é uma coisa maravilhosa, isso está dando muito resultado há muitos anos. É pouco falado isso, mas já acontece em várias escolas de samba, entendeu. O projeto social ajuda muito a comunidade. E você comentou da sua experiência, né, de ter morado fora do Brasil. Além da Itália, você passou por outros lugares, e aí também queria muito te ouvir como é que você, pôde compreender a experiência de levar o samba, né, levar a música brasileira para fora do país. Como é que foi a recepção, inclusive, a acolhida dessas pessoas, né, que, pelo menos de origem, não conheciam, né, esse nosso ritmo brasileiro. Thalita, foi maravilhoso. Eu conheci África, Miami, Portugal. Na Itália, quando eu estava morando na Itália, eu fazia alguns shows Suíça, Veneza, né, eu estava em Milão, e mesmo eu na sede de Milão, eu consegui ir para a Inglaterra. Eu fiz um show no Olympiade de Paris com com um rapaz violinista, na época tocando, e é engraçado, né, a gente lá fora, o Brasil lá fora, assim, quando chega um samba, o samba te abre muitas portas, e a receptividade é muito grande com o brasileiro, sabe. A música brasileira, o samba, ele rompe fronteiras, com certeza. E quando eu pisei no Olimpiá para fazer esse show com um rapaz violinista, eu observei na época que quem estava fazendo um show em Paris era Seu Jorge, só que não era no Olympiade de Paris não, era numa casinha simples, sabe. Inclusive encontrei um grande amigo meu, na época lá, músico dele, e hoje está aí um grande músico, comentarista da Rede Globo, Pretinho, sabe. Encontrava nos aviões indo para Milão, para Europa, o pessoal do molejo, meu amigo Anderson, que Deus o tenha. E é assim, a gente sempre encontra um brasileiro ou outro no exterior. Por quê? Porque o samba é muito acolhido lá fora. E eu tenho uma experiência maravilhosa em relação a isso. Quer dizer, além dos gringos, os brasileiros também certamente, né, te ouviam, te viam e ficavam muito felizes, né, em poder prestigiar. Cara, a saudade do brasileiro, quando eles já apreciam ou vão assistir um outro brasileiro, é radiante. A pessoa tem lembranças, né, se renova ouvindo a música da cultura brasileira. E isso é contagiante não só para eles, quanto os próprios gringos, né, que a gente está na casa deles, mas a gente leva essa cultura que é tão bem aceita, tão acolhida por eles. Ô Ivinho, o samba, a música, né, como um todo também tem essa dimensão de ser terapêutica, né, digamos.
Para você, nos momentos mais difíceis da sua vida, como é que foi a música, como um ponto de apoio? Cara, a música, como eu repetindo, a música é tudo pra mim, foi, é e será tudo pra mim. Nos momentos mais difíceis da minha vida, um deles eu posso lembrar aqui sem vergonha, assim, de falar. Eu teve um momento da minha vida, eu construí minha casa, ainda a minha primeira casa, que meu pai me cedeu um terreno, uma parte do terreno, lá na comunidade, lá no Cruzeiro, e eu fiz uma parte da casa e faltava outra parte. A parte que faltava era a parte da sala e um quarto, que era a frente da casa com a varanda. Só que só tinha os tijolos levantados e olhava, era aberto, céu aberto. Isso em 2002. E nesse ano eu com o meu cavaquinho na mão, pensando: "Meu Deus, como é que eu vou colocar essa laje agora se não tá tendo show, ninguém tá me chamando para tocar, um pagodinho ou outro, muito mal a gente ganha, hoje para comer amanhã, para não faltar", graças a Deus a música nunca deixou faltar, graças a Deus sempre pingou. Se eu disser que passei aperto, sim, mas fome nunca, graças a Deus, sabe, que eu não sei o que que é isso, passar fome, a gente passa aperto, fome não, graças a Deus. E eu em 2002, sentado num sofazinho velho olhando pro teto, que não tinha teto, eu consegui fazer um samba, junto com meu pai, que nós ganhamos em Porto da Pedra, um amigo meu que assinou na época, Evaldo, um Ernesto, Beto Grande, esse samba saiu dali, foi a música que me ajudou e esse samba me ajudou a colocar pelo menos a laje na minha casa, entendeu, em 2002. E assim, nos momentos mais difíceis, a música sempre esteve comigo. E nas pessoas ao seu redor, você já viu, testemunhou a música transformar a vida dessas pessoas? Sim, sim. Como eu falei e vou repetir aqui, a comunidade a comunidade nos dá essa opção, a gente consegue ter uma escolha quando você escolhe a arte, né, ou a música ou o futebol. Tenho amigos criados comigo ainda lá na comunidade que toca no Sorriso Maroto, percussão, o outro tocou no Alexandre Pires, com Belo, hoje está no Diogo Nogueira. Então mudou a vida de muitos garotos da comunidade, e a música realmente tem esse poder. E Vini, agora você está lá na Unidos da Tijuca, né, já tem um tempo que você está lá, atuando como diretor musical e primeiro cavaquinho. Conta pra gente um pouco dessa sua fase da sua carreira. Cara, é muito legal para mim. Na verdade, tem 3 anos que realmente eu assumi como diretor musical, mas eu já faço esse trabalho há um bom tempo, só nunca tinha assinado. Existiam outras pessoas que eram diretor musical, e eu fazia a minha parte só do cavaquinho, mas estava ali sempre ajudando nas partituras, nas melodias, no canto do carro. E essa experiência de assumir realmente foi um convite do presidente, chegaram a um consenso que deveria escolher alguém da casa, e escolheram a mim. E esse trabalho está sendo feito há 3 anos, assim, é árduo, mas com muita satisfação. Esse ano o samba, se não é o melhor, é um deles, é um dos melhores do carnaval, é reconhecido aí nacionalmente, mundialmente, como um dos melhores arranjos, um dos melhores samba, sabe. Isso, o pré-carnaval é muito bom, porque há uns 3 anos atrás, antes do carnaval, já tinha os pré-julgamento. Quem é a escola que vai descer? É a Unidos da Tijuca. A Unidos da Tijuca está cotada para descer. Esse ano não. Esse ano eu até tenho um desafio. Quem quiser ficar famoso, entra na internet, fala mal da Tijuca em alguma coisa, ou do samba, ou da partitura, vai ficar famoso. Milhões de pessoas vai responder, pode ter certeza, entendeu? E graças a Deus, esse pré-carnaval está sendo muito bom pra gente, com toda humildade, sabe, com o pé no chão, está sendo reconhecido como um dos melhores sambas. E que sonhos você ainda tem no seu horizonte que você pretende realizar, Vini? Eu tenho um sonho ainda de montar um estúdio para mim, sabe, de ainda ter meu projeto social, de dar aula às crianças, um local que eu não precisa largar, sabe, parar com esse projeto. Então esse é meu sonho. Enquanto eu estiver vivo, eu ainda vou realizar ele. E a gente comentou, né, no começo da nossa conversa sobre carreira, né, inclusive você já até em tom de conselho já, disse pra gente, para quem quer começar
nessa carreira, na música, mas eu queria te ouvir com mais detalhes, assim, o que que você diria hoje para um jovem artista, para alguém que está começando, alguém que quer começar, que conselhos que você daria para poder seguir essa carreira? Primeiramente, é se dedicar de verdade, né. Se você sonha em ser um músico, primeiro tem que estudar mesmo. Não é aprender 3 notinha, 4 notinha na internet e sair tocando por aí não. Aprenda de verdade para ter consciência do que está fazendo, para ter segurança. Claro que a música ela é infinita, tá. Ninguém sabe tudo, ninguém nunca vai saber tudo. Se um dia você se deparar com alguém dizer para você que sabe tocar tudo é mentira, nem pode se afastar, porque os maiores maestros que eu toquei, que eu conheço, amigos meus, até hoje eles dizem: "Poxa, eu tô apanhando aqui, cara, tô aprendendo". Então, primeiramente, mais uma vez, escolha a música, sim, para sua vida, sim, mas escolha uma profissão, se profissionalize, porque a gente não pode ter uma opção só na vida, tá bom? E Vinho, e para a gente finalizar, né, a nossa conversa aqui para terminar, eu gostaria de te pedir para você tocar um trechinho, né, cantar um pouquinho de uma música que te marcou. Eu sei que são muitas, né, devem ter muitas, devem ter várias. Então, dentre essas músicas, uma que você possa cantar e tocar aqui para a gente agora. Não tem que ser outra, né? Meu coração está radiante, bate feliz, acho que é amor. Quando te vejo, chego a sonhar. Penso em você quase a todo instante. Teu jeito meigo me apaixonou. O que fazer pra te conquistar? Muito bom, Ivinho. Olha, eu quero te agradecer muito, muito obrigada mesmo por compartilhar a sua história, trazer conselhos, né, para os novos músicos, para quem quer iniciar essa carreira, trazer um pouco, né, dessa sua visão sobre o trabalho, sobre a arte, sobre a música e sobre o samba. Obrigada. Obrigado, Thalita, e todo o pessoal aí da produção. Fiquem com Deus. Sempre que precisar, estaremos aí. Bom, para você então, que acompanhou a gente até aqui, fica uma mensagem para você refletir sobre cultura, sobre samba e sobre essa relação com o mundo do trabalho, com o trabalho. Então, fica para você pensar sobre essa questão. Eu te convido para o próximo episódio do podcast Bancário Pode Mais. Tchau, tchau.